Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom, hoje eu escolhi 2 temas para conversar com vocês um pouco, que na verdade são temas que se ligam, que se interligam, ou pelo menos deveriam estar juntos um do outro. Mas eu estava pensando bem se seriam temas que valeria a pena falar com vocês, porque são temas que a gente já pratica muito bem, né? Nós ainda, como espíritas, né, fazemos isso de uma forma muito tranquila, que é não julgar e perdoar. Quem aqui, né, não imagino alguém aqui que julgue alguém, ou que alguém aqui não pratique o perdão. Nós espíritas, então, com todo o conhecimento que a doutrina nos dá, com todo o conhecimento esmiuçado das verdades que Jesus disse, a gente não pratica mais isso, né? Só que não. A gente, com tudo isso, a gente ainda continua errando. Bom, então vamos falar um pouquinho mais desses assuntos e ver se a gente consegue sair daqui um pouquinho melhor, pelo menos, do que quando aqui chegamos. E vamos começar, então, vamos dizer assim, o conselho que Jesus nos disse quando ele estava lá no Sermão da Montanha, né? Quando ele falou assim: não julgai, para que não sejas julgados. Mas, diante dessa ordem clara de Jesus, de não julgar, como que é possível identificar o mal e se afastar dele, no entanto, sem cair na condenação? E aí a gente tem que entender que julgamento e discernimento são processos distintos. A competência para emitir um veredito final sobre as consequências de um ato, ela cabe somente a Deus. A faculdade de análise, porém, ela é inerente a todos os seres, para que então cada criatura, distinguindo o bem do mal, a verdade do erro, ela possa definir os caminhos que acha serem os melhores para chegar até Deus, para encontrar então o reino de Deus dentro delas mesmas. Então, não julgar não se trata de viver num mundo de ilusão, onde não fazemos avaliações ou tomamos decisões. O julgamento que Jesus condena não é a crítica construtiva que orienta, nem a avaliação necessária para a ordem social. O julgamento que nos afasta de Deus é a crítica destrutiva, a condenação leviana do próximo, que é feita sempre de forma impensada e através de um olhar superficial. Nós, em nossa invigilância, temos a péssima mania de julgar o efeito, a atitude do outro, o erro que o outro cometeu, sem antes tentar identificar a causa, o porquê daquele erro do irmão, né? Sua dor, suas provações internas, suas lutas passadas, suas dívidas a resgatar. Tudo que pode, então, estar contribuindo para aquele irmão seguir no erro. Mas a gente geralmente não se preocupa com isso quando a gente vai julgar. E aí a gente vai ter que entender que cada indivíduo se encontra em uma etapa de evolução única e que ela é diferente da nossa. Seria injusto a gente exigir do próximo uma maturidade que ele ainda não possui, assim como seria injusto se ele exigisse da gente a perfeição. Afinal, nós mesmos possuímos limitações, falhas e ideias que aos olhos dos outros também podem ser fontes de discórdia. A maneira de agir de cada um é o resultado de uma combinação de inúmeros fatores, e é preciso que a gente respeite isso. E nós não conhecemos sequer a totalidade dos elementos que nos definem. Como podemos, então, reivindicar a capacidade de compreender profundamente a realidade e os sentimentos do outro, assumindo uma perspectiva que não é a nossa? Além disso, desconsiderando o próprio passado, quem julga não pode ter cometido atos semelhantes, ou até mesmo mais graves? Quando julgamos, nós estamos incitando o nosso orgulho, uma vez que quando nos colocamos na posição de julgador, pressupomos que estamos em um contexto de superioridade moral, que somos incapazes de cometer ato semelhante, atribuindo então a nós mesmos o direito de adentrar na problemática do outro. A benfeitora Joana de Ângeles, em sua análise da psicologia à luz da doutrina espírita, ela enfatiza que a crítica à realidade alheia
é frequentemente motivada por um fator inconsciente, que é a projeção da própria sombra. Ao julgar, o indivíduo, então, ele se auto-justifica e utiliza o erro alheio como desculpa para não encarar suas próprias falhas. Esse mecanismo de defesa serve para aliviar a consciência culpada, resultando, então, de supervalorizar no outro aquilo que secretamente ele rejeita em si próprio. Então, antes da gente condenar a atitude de alguém, nós devemos nos questionar: eu teria feito diferente? O que me faria cometer o mesmo erro? E quando a gente fala de julgamento nos dias atuais, não tem como a gente não mencionar as redes sociais. Observem como elas amplificam os julgamentos e abrem espaço para os discursos de ódio. Qualquer deslize ou opinião contrária de um indivíduo se transforma em um evento global instantâneo. O julgamento ele é imediato. Isso acontece porque o aparente anonimato da internet faz com que as pessoas então se libertem das restrições sociais e éticas que teriam no contato face a face com o outro, se sentindo então legitimadas a emitir juízos duros e categóricos, sem arcar com as consequências diretas do seu ato. Como vimos, quem julga se coloca na posição de superioridade moral. Nas redes, essa presunção é exacerbada pela facilidade, então, de criticar sem a necessidade de conhecer totalmente a situação ou de ter empatia pelo próximo, bastando, então, um clique para sentenciar a vida de alguém. E esse julgamento nas redes raramente é construtivo. Na verdade, na maioria das vezes, ele é punitivo. Transforma-se, então, em discursos de ódio, em cyberbullying, nas famosas campanhas de cancelamento, onde a intenção nunca é educar. Na verdade, o que todo mundo quer é isolar e humilhar o indivíduo. E o impacto na saúde mental e no bem-estar das pessoas que são prejudicadas pode ser devastador. Pode levar à crise de depressão, ansiedade e, em casos mais graves, até a tragédia. E isso está sendo cada vez mais comprovado pelos estudos. E claro, gente, evidentemente que aqui não estamos desconsiderando a importância das redes sociais para a sociedade atual. Elas proporcionam, com certeza, vastos benefícios quando usadas de forma correta, produtiva e atenta. O desafio surge quando o uso é feito de forma negligente. Só que essa decisão só cabe a nós. E essa mesma lógica se aplica em qualquer situação em qualquer contexto então que nós manifestamos a nossa liberdade de expressão. Nós podemos usar essa liberdade para construir pontes de compreensão ou para erguer muros de ódio e condenação. A escolha sempre vai ser nossa. Contudo, o caminho para a nossa evolução, ele passa necessariamente pela escolha da misericórdia. Mas e quando nós somos os injustiçados? Como temos agido? O primeiro impulso diante da injustiça é o de condenar, é o de buscar a retaliação. No entanto, esse caminho, que embora pareça justo no calor da emoção, apenas prolonga o nosso sofrimento. É necessário que a gente se conheça para a gente não cair nessa armadilha. Sem o autoconhecimento, nós ficamos reféns, então, das opiniões que os outros têm da gente, do julgamento de quem veio de fora e que se acha no direito de definir quem somos. E quando a gente aceita isso, a gente está inconscientemente se autopunindo. Por isso, é tão importante o autodomínio, fruto do autoconhecimento. Nos conhecendo, vamos passar então a compreender que nunca devemos colocar no outro a responsabilidade daquilo que a gente sente, porque o outro não tem poder sobre isso em nós. Quando eu estava fazendo essa palestra, eu lembrei de um vídeo que eu vi um tempo atrás, de um senhor, não sei qual era o contexto da palestra, porque eu só vi um shortzinho, mas onde ele fazia uma analogia muito interessante que eu vou falar para vocês.
que ele usava como referência a laranja. E ele falava assim: se eu pegar uma laranja e espremer essa laranja aqui agora, existe a possibilidade de sair suco de abacaxi dessa laranja? Existe a possibilidade de sair suco de melancia dessa laranja? É óbvio que não, né? Se eu espremer uma laranja agora aqui, o que vai sair da laranja? Suco de laranja. E por que sai suco de laranja quando eu espremo a laranja? Porque é o que tem dentro dela. E o mesmo pode acontecer com a gente, quando somos caluniados, injustiçados, quando somos ofendidos e colocamos para fora a nossa raiva, a nossa mágoa. Quando a gente usa com mais ofensa para agredir o nosso ofensor, nós só estamos colocando para fora o que a gente tem aqui dentro. Não é o outro que fez isso. O outro pode até ter nos espremido, mas a responsabilidade dos nossos sentimentos é exclusivamente nossa. Então, o que eu posso fazer com a raiva, com a mágoa que eu estou sentindo? Porque enquanto ela estiver comigo, eu tenho domínio sobre ela. Mas uma vez que eu a coloco para fora, que eu a exteriorizo, eu passo a ser refém dela e das consequências advindas então desse meu destempero, desse meu descontrole. E é esse exame sincero que vai nos levar então a uma postura de humildade e empatia. Vai nos capacitar a praticar a indulgência e o perdão. Quando somos injustiçados, o nosso maior desafio e a nossa maior glória reside em transformar, então, a dor em perdão e a condenação em compaixão, garantindo, então, que a maldade alheia não nos afete, não afete a nossa caminhada em rumo à evolução. Porque quando a gente, então, condena o próximo, nós criamos uma dívida para nós mesmos. Nós pedimos à lei que nos aplique o mesmo rigor. Ou a gente não aprende sobre lei de causa e efeito? Então, em vez de perguntar, por que ele fez isso comigo? Perguntamos, que lição essa experiência me traz? O que preciso fortalecer em mim para não cair novamente nessa condição? Seja o discernimento, seja a paciência, aí cada um se examina para ver aonde que precisa melhorar. Então, meus irmãos, vamos nos esforçar para colocar em prática o ensino de Jesus. Vamos substituir a crítica pela indulgência. Vamos nos esforçar para que não sejamos nós os causadores da queda do outro. Vamos canalizar nossos esforços no nosso crescimento moral. Não percamos tempo, então, apontando o erro para os erros do irmão, mas estendendo nossas mãos para ajudá-lo a encontrar o caminho da redenção. Precisamos julgar menos e perdoar mais. Afinal, quem de nós nunca precisou de perdão? Quem não precisa ser constantemente perdoado por Deus? E como que a gente vai pleitear o perdão se nem sequer tentamos perdoar os outros? E olha que isso é uma coisa que a gente sempre deixa claro no Pai Nosso quando a gente reza, né? Perdoai, Senhor, as minhas ofensas, à medida em que vou perdoando os meus ofensores. Mas a gente está agindo assim? Então vamos encarar essa prática do perdão como a nossa escada evolutiva. Joana de Ângeles vai nos ensinar que cada experiência vivida se torna um patamar de sustentação para um novo passo, crescendo pouco a pouco no rumo da nossa autoconquista. Então, a cada ato de misericórdia, nos aproximamos mais de Deus. A cada perdão concedido, nos libertamos das amarras que nos prendem. A cada gesto de indulgência, expandimos nossa capacidade de amar. É claro, perdoar nem sempre é uma tarefa trivial. Vai depender muito do tamanho da ferida que a ofensa nos causou. Por isso que perdão demanda tempo. Mas é possível, só depende da gente. Depende da nossa vontade. Os espíritos superiores, por exemplo, eles são imunes às ofensas. Eles não precisam perdoar simplesmente porque não se sentem ofendidos. Vão reconhecer no ofensor um enfermo, alguém que ataca os outros porque não consegue lidar com as próprias imperfeições.
Alguém que, por acreditar que não consegue se elevar, busca rebaixar os demais. Lógico que a gente está longe dessa condição, mas a gente tem que lembrar que a gente só chega lá se começarmos a dar os primeiros passos. E só depende da gente. Então, o que já podemos fazer hoje? O quanto já podemos fazer hoje? Se ainda não conseguimos perdoar plenamente, vamos tentar, pelo menos, não buscar a retaliação. Podemos, inclusive, gente, fazer prece para os nossos ofensores, pedindo a Deus, então, que toque os seus corações e que anule em nós qualquer sentimento de vingança, ajudando-nos, então, a enxergá-los como sofredores, assim como somos, tentando racionalmente entender sua motivação, ainda que continuemos feridos emocionalmente. E esse esforço consciente que fizermos irá nos libertar, então, dessa ligação perniciosa que se estabelece quando duas criaturas alimentam vibrações negativas mútuas, vibrações de ódio. E aí, pouco a pouco, a gente vai conseguir verdadeiramente perdoar. A misericórdia, ela é a virtude que nos eleva acima das nossas limitações humanas, nos conecta com Deus e vai nos tornar, então, co-criadores de um mundo mais justo, mais amoroso e mais fraterno. Porque longe de ser um mero sentimento de compaixão superficial, a misericórdia é a manifestação ativa do amor, na sua forma mais pura e desinteressada. É por isso, então, que Jesus nos ensina que que a misericórdia não deve ter limites, quando ele diz que não devemos perdoar só 7 vezes, mas 77 vezes. E claro, gente, não levemos essa conta ao pé da letra. Jesus não fala que devemos perdoar 490 vezes e a partir daí a gente está isento do perdão. Diz que uma certa vez, uma senhora chegou para o Chico Xavier e falou assim: olha, Chico, eu sou casada com um alcoólatra. Eu tenho 2 filhos muito problemáticos. E eu andei fazendo as minhas contas aqui e eu tenho certeza que eu já perdoei mais de 490 vezes. Aí o Chico, com aquele sorriso no olhar, ele disse assim: olha, minha irmã, nosso irmão Emmanuel, que está aqui presente, ele pede para avisar a senhora que quando Jesus disse isso, ele estava querendo dizer que é necessário perdoar 490 vezes cada ofensa. Ou seja, o perdão é ilimitado, é incondicional. O que Jesus nos convida é vivenciarmos o perdão dia a dia, adotando-o então como um estilo de vida. É um exercício, a gente precisa praticar. E temos que entender então que a maioria das ofensas e erros são frutos da ignorância e da imaturidade espiritual. A recusa em perdoar, a gente sabe disso, não afeta o ofensor. Ela aprisiona o ofendido em um ciclo de dor, ressentimento e revolta. A misericórdia, portanto, é um ato de libertação pessoal. Um gesto de amor próprio que nos permite seguir adiante, desapegando-nos então do peso do passado. E a partir dessa compreensão, devemos então entender que misericordioso é, acima de tudo, uma necessidade. E por que uma necessidade? Porque nós somos seres complexos. E só poderemos considerar que temos saúde quando estamos bem fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, energeticamente, emocionalmente. São muitas as expressões de saúde do nosso ser integral. Mas é comum darmos somente importância para a saúde do corpo físico. E não que ela não seja importante, mas ela é reflexo de todas as demais. A desarmonia começa no espírito para depois se materializar no corpo físico. E a doença física, então, consequência dessa condição espiritual, e para saná-la é preciso então tratar primeiramente o espírito. Pois se ele continuar enfermo, a doença que for somente materialmente curada, ela poderá voltar, seja nessa encarnação ou numa próxima. E aquele que perdoa, ele está constantemente
remoendo a ofensa sofrida, buscando uma forma de vingança, ou então, de uma forma um tanto masoquista, se comprazendo com ela, com pena de si mesmo, se vitimizando, fica revivendo vezes e vezes sem fim a ofensa sofrida, alimentando então vibrações negativas que acabam por impregnar os seus corpos espirituais, comprometendo então seu equilíbrio energético e criando condições para a instalação de doenças no corpo físico. Aquele que perdoa, ao contrário, ele tira um peso dos seus ombros, quita uma dívida, muda seu estado vibracional e traz saúde, então, para o espírito e paz ao coração. Segundo Emmanuel, o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada, custe o que custar, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. O ódio e o desejo de vingança, então, criam laços energéticos que nos prendem àqueles que nos ofenderam. O perdão, por outro lado, é o antídoto que dissolve esses laços, permitindo que a nossa alma, então, siga em frente, que a gente consiga correr atrás do que realmente interessa, que é a nossa evolução. E ao perdoar, não estamos apenas libertando o outro, mas principalmente a nós mesmos. Estamos purificando o nosso perispírito das energias então densas do ressentimento, o que é vital para a nossa saúde mental e espiritual. Aprendamos, portanto, a compreender todo aquele que nos agride na condição de espírito temporariamente doente. Interpretando-o assim, concluímos que todo mal que porventura nos alcance pertence única e exclusivamente ao seu autor, que terá que trabalhar muito para reaver a paz de consciência. Então, que não sejamos nós os ofensores. Meus irmãos, o julgamento nos transforma então em juízes implacáveis, gerando dívidas e mágoas que nos aprisionam e que pode se arrastar por várias encarnações. Mas quando a crítica destrutiva se cala, surge espaço para o ato mais libertador da jornada humana, o perdão. E o perdão não é a negação da justiça, é a sublime quitação pelo amor. Gente, tudo que eu falei aqui para vocês, ou a grande parte do que eu falei aqui para vocês, eu busquei nas obras de Divaldo Franco, que psicografou Joana de Ângeles. Eu recomendo fortemente aos irmãos que procurem esse material, que começam a se interessar por ele, porque a Joana ela traz ensinamentos muito valiosos, vale muito a pena ler. E desejo a todos, então, um ótimo retorno aos seus lares e um excelente final de semana.